9 da noite deste sábado tem Fluminense e Flamengo. Eu queria te ouvir sobre esse duelo com os números que a gente apresenta. Quem chega melhor, 11 jogos do Flamengo, 13 do Fluminense. Foco ali no aproveitamento do Flamengo é melhor, está invicto, 81,8% contra 61,5% do Flu. O impressionante para mim de tudo que está nessa tela é gols sofridos. Um gol sofrido do Flamengo, 23 feitos, marcados, 19 do Fluminense feitos, 12 sofridos. O Pac, e aí? Tecnicamente, na atualidade, o melhor jogo possível do futebol brasileiro. O Palmeiras é um timaço, mas tecnicamente o Palmeiras não atingiu o nível que a gente está acostumado a ver ainda. É o competitivo, mas não é o técnico tão apurado. O Flamengo vem num crescimento, vem em evolução, clara evolução nas mãos do Tite. Algumas semanas talvez não fosse a evolução que o rubro-negro mais lúdico esperava, mas era claramente uma evolução. E o Fluminense, que é um time pronto, um time muito bem treinado, que vem de uma não o último exatamente, mas vem de uma recopa importante pela maneira que o time conseguiu reagir dentro do jogo e construir a sua vitória contra a LDU. Mas é um Fluminense que dos principais jogos que fez, a menor parte deles conseguiu render o que a gente sabe que esse time é capaz de render. E quando eu falo a menor parte deles, eu falo do jogo da Recopa do Maracanã. Nos demais grandes jogos que o Fluminense fez, no Campeonato Carioca e o jogo da ida da Recopa, embora o Diniz tenha gostado, eu não gostei tanto assim, é um Fluminense num padrão abaixo do que a gente está acostumado. Então, acho que pelo momento, pelo que as equipes vêm jogando na temporada, no Campeonato Estadual, o Flamengo chega em campo no momento melhor. Mas o Fluminense é um time mais pronto, enfim, que vai ter que ganhar algum clássico em algum momento. Tem uma questão importante que é a suspensão do André, né? O André que foi expulso, né, no último jogo no clássico. Tô curioso para ver como o Diniz vai tapar esse buraco, né? Ele treinou com o Lima e com o Renato Augusto. Talvez optar pelo Renato, Martinelli, Renato e Ganso no jogo contra o Flamengo talvez não seja a melhor escolha. Acho que do ponto de vista competitivo, o Lima me parece o nome mais adequado, mas pelo momento vejo o Flamengo numa curva de crescimento na temporada maior que a do Fluminense. Mas tende a ser um jogaço. Repito, tecnicamente é o melhor jogo que temos atualmente no futebol brasileiro. Vamos seguir aqui, batendo papo sobre Flamengo e Fluminense, semifinal do Campeonato Carioca. Fluminense, como disse o Zupac, não venceu clássicos, né? Aliás, uma boa sequência sem vencer clássicos. Tem a história do Léo Ortiz. Sim, chegou, a gente é um Tite no banco de reservas. A gente sabe que o Tite, o professor, tem aquela coisa de direitos adquiridos, de fila e de certo pragmatismo. Seria uma grande surpresa para você, Léo Ortiz titular? Seria. Até porque ele não tomou um gol, né? Então, é isso. Não pela qualidade, não. Seria por uma questão de necessidade. Não há por que o Tite já largar o Léo Ortiz como titular no primeiro clássico, numa semifinal de Campeonato Carioca, se ele tem uma dupla de zaga extremamente competente para jogar e que vem um sistema defensivo sendo elogiado rodada após rodada. Então isso, para mim, me leva a um encaminhamento natural da manutenção da dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, e o Léo Ortiz vai brigar para ser titular. Não é garantia que ele será. Ele tem condições para ser. Ele foi contratado com status de, mas o que vai dizer é o campo. E hoje o campo mostra que não se deve tocar na zaga do Flamengo. Assunto importante, a gente falou inclusive sobre a semana, teve um dia específico que um dos focos de atenção no futebol brasileiro foi a história do Maicon. Jogador do Corinthians, pertence ao Shakhtar, Flamengo na jogada. Hoje, na entrevista, o Marcos Braz falou sobre o tema e disse: não foi o Maicon que disse não para o Flamengo, não. Foi o Shakhtar. Dia 19 de fevereiro, o Flamengo fez uma proposta para o Shakhtar. E a proposta foi recusada. É difícil, aí para quem acompanha a gente aqui há 5 anos e 3 meses, a gente fazer uma proposta em que, por um clube, em que não tenha sido bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Se a gente fez a proposta para o Shakhtar, é que as coisas andaram bem na outra ponta, certo? O que aconteceu é que o Shakhtar negou a proposta do Flamengo. Esse sim, esse negou. Mas a narrativa de São Paulo lá é editada. Vamos então à versão bruta do comentário de Gustavo Zupac neste duelo de narrativas Rio e São Paulo. Qual sua análise sobre o episódio Maicon? Primeiro que, assim, é péssimo que o fato seja tratado assim.
Até porque, se eu não me engano, os 2 primeiros jornalistas que deram a informação de que o Flamengo estava para contratar o Maicon, não são de São Paulo. Se que eu me lembre, foi um repórter de Belo Horizonte, o Thiago, e um repórter do Rio de Janeiro, o Venê. Foram os 2 primeiros, pelo menos, que eu vi, que deram a informação de que, Flamengo faz proposta e negocia com o Maicon. Isso semana passada, não no dia 19. Então não foi de São Paulo. Né? Então é muito, muito raso e muito populista. O engajamento voa tratando a situação como essa. Mas eu concordo com o Braz em relação à ordem das negociações. É uma questão de mercado, né? Não é o Flamengo. A enorme maioria dos clubes vai fazer uma proposta oficial para contratar um jogador quando sabe, né? Quando já avançou ou quando sabe que esse jogador quer vir para o clube. O clube não vai se prestar o papel de se desgastar e negociar e conversar com o dirigente sem saber se o jogador quer vir para o clube. Então a enorme, não todas, evidentemente, mas a enorme maioria das negociações entre clubes acontece quando o clube comprador sabe, via proposta ou via conversa, que o atleta tem interesse em vir. Essa história do Maicon, ela é muito confusa, porque, assim, no primeiro momento, e com vários apuradores competentes do nosso mercado, a primeira informação era: Flamengo faz proposta por Maicon agora, assim, na semana passada, e o Braz disse que foi lá no dia 19. E a segunda corrente, quem trouxe a informação primeiro foi o Bruno Vicari, aqui no Sport Center, na ESPN, de que não houve proposta agora, né? Não houve proposta agora, e posteriormente o Corinthians fez uma reunião com o Maicon para acertar com o Maicon o que estava pendurado do Corinthians com o Maicon, não para ouvir do Maicon se ele ia ou não para o Flamengo. Então é uma história de informações que foram e vieram de diferentes caminhos. Concordo com o Braz quanto à ordem da negociação. E sim, de tudo que eu ouvi, o que eu acredito mais é que, de fato, o Maicon não disse não para o Flamengo. O Shakhtar recusou lá atrás a proposta, o Corinthians tinha coisas para acertar com o Maicon precisava que alguma pressão fosse feita para o Corinthians se coçar, a pressão foi feita através do Flamengo, do interesse do Flamengo, e agora o Corinthians tem que resolver essa questão com o Maicon. Flamengo e Shakhtar estão fora. A parada é Corinthians e Maicon. O Corinthians deve 11 meses, não é pouca coisa, quase 1 ano de imagem para o Maicon. E ele tem que acertar com o jogador, independentemente dele merecer ou não em campo. Deve e tem que pagar. Boa noite, abençoadas e abençoados. Venham assistir e conferir as principais notícias do Flamengo. Já chega deixando esse like abençoado, galera. Se inscreva no canal, é só clicar nesse botão vermelho aqui abaixo. É de graça, não paga nada. E também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E vejam essa, é para comemorar. Zagueiro Léo Ortiz mostra otimismo por estreia no Flamengo e afirma: quero chegar campeão. É isso mesmo, o jogador está muito otimista, dizendo que vai ganhar esse campeonato carioca. O novo camisa 3 do Mengão está muito ansioso pela estreia e se colocou à disposição do Tite no clássico já contra o Fluminense amanhã pela semifinal do campeonato carioca. O jogador disse as seguintes frases na coletiva de mais cedo: muito bom chegar em um momento como esse, já com o clássico, uma semifinal, um momento importante para o clube, próximo de conquistar mais um título. Espero que a gente faça 2 bons jogos contra o Fluminense, para que a gente consiga chegar na final e eu possa já, com o pé quente, ser campeão. Galera, eu vou falar para vocês, o Léo Ortiz vai dar muitas alegrias à nação rubro-negra, é um baita jogador, chega, veste o manto sagrado, sai jogando, ele tem um passe qualificado, sabe? Ele tem um passe entre linhas, assim, fenomenal. É um jogador, sabe, fora de série. Muito bom, muito bom. Ele salvou o Bragantino, vale lembrar, nesse jogo antes do Botafogo. Galera, o Léo Ortiz entrou na partida, fez, assim, algo fantástico. Estou muito feliz. O Flamengo pagou uma quantia alta pelo jogador e ele vai chegar, sem dúvida nenhuma, para ser campeão, que é o que todos nós queremos. Ele vai chegar para qualificar ainda mais o setor defensivo que o Tite tanto pede. Então é isso, galera. Gostaram do conteúdo? Já se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!